pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como tem sido todo final do mês, desde que eu comecei a postar vídeo aqui no canal, mais uma vez eu venho trazer uma resenha literária para vocês. E o livro da vez é 1984, de George Orwell. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, eu não tenho certeza. E esse livro, gente, foi publicado em 1949 e o livro, gente, nasceu destinado à polêmica. Ele foi traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangás e até uma ópera. Mas ganhou mais holofotes em 1999, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother. Isso mesmo, gente, aquele mesmo Big Brother que a gente conhece. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perderem uma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vai estar na descrição. Desculpa, gente, por estar atrapalhando o vídeo, mas é que eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. É que quando eu editava o vídeo, eu lembrei que não dei o aviso sobre spoiler para vocês, que eu sempre dou no início de cada vídeo. Porque como vocês já devem saber por ver meus vídeos anteriores sobre livros, eu sou uma pessoa que gosta muito de spoiler. Então provavelmente esse vídeo vai estar cheio de spoiler sobre o livro. Então se você não gostar de spoiler, eu super recomendo não assistir o vídeo. Mas assim como eu, vocês não se importarem com spoiler, assistam o vídeo. Mas se não, não assistam. Mas vamos lá, começar o vídeo. Você já parou para pensar no que realmente significa viver em liberdade? Não no sentido superficial, decorativo, que a gente ouve nas campanhas publicitárias ou nos discursos políticos, mas na liberdade real, aquela que se começa na mente, que se passa pela linguagem e que se constrói no silêncio entre um pensamento e outro. George Orwell, em 1984, nos obriga a encarar a possibilidade terrível de que essa liberdade pode ser apagada sem um tiro, sem um grito e sem resistência. Basta manipular a mente, distorcer a história, vigiar o suficiente e colocar medo na imaginação. É isso que torna esse livro tão impactante. Não é só uma ficção sobre um futuro distante, mas uma lente de aumento sobre tudo aquilo que a gente já vive, muitas vezes sem perceber. Orwell nos mostra que o verdadeiro controle não é aquele imposto com armas, mas aquele que nos convence a aceitar a opressão como natural, que nos ensina a amar nossas correntes. Logo nas primeiras páginas, somos mergulhados num mundo sufocante, cinza, sem cor, sem vida. Londres de 1984 não é só um cenário distópico. Ela é um estado psicológico, uma atmosfera densa de paranoia e conformismo. Tudo gira em torno do partido, que controla absolutamente tudo. O passado, o presente, o futuro, os pensamentos, os sentimentos, os desejos. A figura do grande irmão pairava sobre tudo como uma divindade moderna, onipresente e talvez inexistente. Mas o mais fascinante e assustador é que o controle do partido vai muito além da repressão física. Ele atua principalmente no simbólico, no invisível, através da novelíngua, uma versão reduzida e manipulada da linguagem. O partido restringe o vocabulário da população e com isso restringe também a sua capacidade de pensar. Porque como o próprio livro afirma, se não existe uma palavra para expressar uma ideia, aquela ideia eventualmente deixa de existir. E isso é muito mais poderoso do que qualquer prisão. É uma castração, uma amputação da consciência. O protagonista Winston Smith é o espelho dessa angústia. Ele é um homem comum, mas sua mente ainda não foi completamente domada. Ele sente, ele desconfia, ele escreve escondido num diário. Ele se pergunta se as lembranças que tem da infância são reais, se o passado foi realmente alterado, se a resistência é possível. E isso já o torna perigoso, porque no mundo onde todos são ensinados a amar o poder e a obedecer sem pensar, quem ousar duvidar se torna um inimigo do Estado. O trabalho de Winston no Ministério da Verdade é uma ironia cruel. Ele reescreve notícias antigas para que estejam de acordo com as narrativas atuais do partido. Ou seja, a verdade não é mais algo objetivo, mas algo fluido, manipulável e conveniente. E o mais perturbador é que essa manipulação constante do passado faz com que as pessoas percam qualquer senso de realidade. Nada é fixo, nada é estável. Tudo é o que o partido diz que é. Se ontem a Oceania estava em guerra com a Eurásia e hoje está em guerra com a Lestásia, então sempre esteve em guerra com a Lestásia. E quem dizer o contrário está cometendo crime-ideia. Crime-ideia é talvez um dos conceitos mais brilhantes e sinistros criados por Orwell.
É a ideia de que até os pensamentos podem ser criminosos, que até a dúvida, o desejo, a nostalgia, o amor podem ser punidos, porque não é só o comportamento que é vigiado, mas o íntimo e o interior e o invisível. O olhar, o tom de voz, a hesitação, tudo pode te denunciar. E é isso que cria uma sociedade onde a autocensura é constante, onde não só as pessoas têm medo de falar, mas têm medo de pensar. E é aqui que a história se torna ainda mais relevante para a nossa realidade, porque embora a gente não viva numa distopia explícita, também somos constantemente monitorados, influenciados, moldados. Através de redes sociais, algoritmos, publicidade, discursos políticos, somos levados a pensar de certas formas e consumir certos conteúdos, e a repetir certas ideias. E muitas vezes fazemos isso achando que estamos sendo livres, mas será que estamos mesmo? A relação entre Winston e Julia, por exemplo, é uma tentativa desesperada de reencontro com a humanidade. Eles se apaixonam, se encontram escondidos e se rebelam ao seu modo, mas mesmo esse amor é contaminado pela presença constante do partido. Eles nunca estão realmente sozinhos, nunca estão realmente seguros. E no final, o que Owen mostra com uma frieza cruel é que nem o amor resiste ao totalitarismo absoluto. Winston é preso, torturado e reprogramado. Julia também. E quando se reencontram já não são mais os mesmos. O sistema venceu. Venceu porque conseguiu entrar dentro deles. Porque destruiu o único espaço que ainda era livre. A mente. E isso para mim é uma das coisas mais dolorosas do livro. Ver um personagem que começou lutando, mesmo que silenciosamente terminar rendido, quebrado, apagado por dentro. A última frase, quando Winston finalmente diz que ama o grande irmão, é como uma punhalada, porque não é uma rendição forçada, é uma rendição autêntica. Ele realmente passou a acreditar. E aí não há mais volta. Mas há esperança em 1984? A resposta não é simples. Owen não oferece saídas fáceis. Ele não escreve com a intenção de consolar. Ele escreve para despertar, para chocar, para incomodar. O livro não é uma história sobre resistência bem-sucedida, mas sobre o poder do autoritarismo quando levado ao extremo. É justamente por isso que ele continua tão necessário, porque nos obriga a pensar sobre os sinais, sobre os sintomas, sobre os pequenos abusos de poder que, se não forem combatidos, podem se tornar sistemas totais. A destruição da linguagem, a reescrita do passado, a banalização da verdade, a vigilância disfarçada de segurança, tudo isso já está entre nós. E ignorar isso é o primeiro passo para aceitar uma realidade onde a liberdade deixa de existir. Se tem um elemento que realmente define o universo de 1984, é a manipulação da linguagem. Eu não estou falando de mentir ou esconder fatos. Estou falando de algo muito mais profundo, mais estratégico, mais perigoso. O controle da linguagem como forma de apagar a capacidade de pensar. Owen inventa a nova língua, exatamente com esse propósito. Uma língua sintética, empobrecida, onde as palavras são constantemente eliminadas ou fundidas. Até o ponto em que conceitos complexos como liberdade, justiça, resistência ou mesmo amor se tornam impossíveis de serem expressos. E se você não conseguir mais nomear um sentimento ou uma ideia, com o tempo você deixa de sentir ou pensar aquilo. Isso é tão poderoso quanto o silencioso. É como se o partido entrasse na sua mente sem precisar forçar a porta, de simplesmente apagar as ferramentas que você usaria para resistir. A nova língua também introduz uma ideia central no livro: duplo pensar, que é a capacidade de aceitar duas ideias contraditórias ao mesmo tempo e acreditar nas duas como verdadeiras. Isso é o coração da doutrina do partido. O duplo pensar permite que você acredite que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, mas não como metáforas ou ironias, mas como verdades absolutas. E o mais terrível é que, no mundo de Owen, isso funciona. Funciona porque o partido criou um sistema onde as pessoas aprendem a desconfiar dos próprios sentidos. A realidade externa já não importa. A única verdade é que o partido define. Isso faz com que a própria realidade se torne maleável, flexível, subordinada ao poder. E quando a verdade se torna relativa, quem controla o discurso controla tudo, inclusive as nossas memórias. E aí entra um dos aspectos mais brilhantes e mais perturbadores do livro: a manipulação do passado. Porque no fundo, quem controla o passado controla o presente, e quem controla o presente controla o futuro. E esse é um dos lemas do partido.
No Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, todo e qualquer histórico pode ser alterado. Antigos jornais são reescritos, fotografias são apagadas, nomes eliminados. Quando uma pessoa deixa de ser útil ao partido, ela simplesmente desaparece. Da mídia, da história, da memória coletiva, isso é chamado de vaporização. E o mais chocante é que ninguém questiona, ninguém lembra, ninguém reage. Porque o sistema ensina que é perigoso lembrar, perigoso fazer perguntas, perigoso confiar na própria mente. É um mundo onde a memória pessoal é frágil demais diante da manipulação estatal. Isso me faz pensar em como a nossa própria realidade hoje é permeada por reinterpretações, revisionismo e apagamentos. O que é contado, quem conta e o que é deixado de fora dizem muito mais sobre o poder do que sobre a verdade. E talvez por isso que Winston seja tão perigoso, porque ele insiste em lembrar, em sentir, em desejar algo diferente. Ele não é um herói tradicional, cheio de coragem e força. Pelo contrário, ele é frágil, cansado, confuso. Mas dentro dele ainda há uma centelha de humanidade que o partido ainda não conseguiu apagar. E essa centelha se manifesta na forma mais primitiva de rebelião, o amor. O amor por Julia, mesmo que seja um amor clandestino, imperfeito, desesperado. É uma tentativa de se reencontrar com algo real, com algo que não tenha sido fabricado pelo sistema. Mas Owen é cruel com nossa esperança. Ele nos mostra que numa ditadura total, até o amor é subversivo. E por isso também é destruído. A cena em que Winston e Julia são presos é como uma quebra definitiva. Eles achavam que estavam escondidos, que o quarto alugado era um refúgio. Mas nada escapa do olhar do partido. O quarto tinha uma teletela. Eles estavam sendo vigiados o tempo todo. E é nesse momento que o livro deixa de ser político e se torna psicológico. Porque o que vem a seguir não é só a prisão, é a destruição, é a reprogramação. Winston é levado ao Ministério do Amor, onde passa por sessões de tortura física e mental. O objetivo não é obter uma confissão, é apagar sua identidade, é destruir a sua alma. E o mais chocante é que o partido não quer mártires, não quer rebeldes silenciosos. Ele quer transformar seus inimigos em adoradores, quer que eles amem o partido, amem o grande irmão. E é isso que eles conseguem fazer com Winston. Aos poucos ele começa a duvidar de si mesmo, a acreditar nas mentiras, a aceitar o impossível. Até que ele quebra de vez no quarto 101, o local onde cada prisioneiro é confrontado com seu pior medo. E ali, diante do pavor absoluto, Winston traz Julia. Implora que façam com ela, não com ele. E nesse momento ele está vencido. Quando ele sai do ministério, Winston é um homem vazio. Ele bebe, vive vagando por cafés, repetindo frases do partido, acreditando em tudo que antes combatia. E é nesse momento que Owen nos entrega uma das frases mais fortes do livro. Ele ama o grande irmão. Essa frase não é só o fim da história, é o fim da resistência, é a prova de que o sistema funcionou. E isso me faz pensar no quanto nós também somos moldados por forças invisíveis. No quanto as estruturas em que vivemos nos influenciam. Será que o que pensamos é realmente nosso? Será que o que sentimos é livre? Será que o que lembramos é verdadeiro? 1984, no final, é um livro sobre o medo. Mas não o medo do outro, do desconhecido, do futuro. É o medo de si mesmo. O medo de ser livre, o medo de lembrar, o medo de amar. E esse medo, uma vez instalado, faz com que as pessoas prefiram a obediência à autonomia, a ilusão à realidade, a vigilância à liberdade. E quando isso acontece, o totalitarismo não precisa mais impor sua presença com força. Ele já vive dentro de cada um, já se enraizou na linguagem, na história, na memória, nos sonhos. E talvez essa seja a maior estratégia do livro. A constatação de que o poder absoluto não apenas oprime, ele transforma as vítimas em cúmplices. Ele faz com que a dominação pareça desejável. Quando a gente termina 1984, fica aquela sensação amarga de que algo dentro da gente também foi quebrado. Porque o que o Owen constrói ao longo do livro não é apenas uma narrativa sobre uma sociedade distorcida. É uma demolição lenta e calculada da nossa fé nas intuições, na verdade, na liberdade. E que até mesmo nas relações humanas. E isso tudo é tão bem construído, tão verosimil, que não dá para sair ileso. A distopia do livro não é exagerada. Ela é possível
talvez até provável, talvez em algumas partes do mundo já seja realidade. E isso é o maior mérito, a maior ferida, de 1984. Ele não se limita ao campo da ficção, ele penetra no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa vida. Vivemos numa era de informação, ou melhor, de excesso de informação. Somos bombardeados o tempo inteiro por versões contraditórias dos mesmos fatos, cada grupo com sua própria verdade, sua própria história, sua própria linguagem. Owen previu isso quando escreveu sobre o duplo pensar, sobre a reescrita da história, sobre a manipulação da linguagem. Hoje, quando alguém diz que fatos não importam, só narrativas, a gente está vendo o espírito de 1984 em ação, quando as pessoas acreditavam mais numa mentira confortável do que numa verdade dolorosa. Isso também é 1984, quando o debate público vira uma disputa de gritos e memes, onde ninguém escuta ninguém, onde a linguagem deixa de ser poder e vira arma. Isso também é o que o partido sempre quis, uma população incapaz de pensar com clareza, de dialogar, de imaginar alternativas. E não para por aí. Owen também antecipou a vigilância. Hoje a gente anda com um dispositivo no bolso que registra nossos passos, nossas conversas, nossos gostos, nossos medos. O celular virou uma extensão da nossa mente e também da vigilância. Tudo é coletado, analisado, vendido, usado. E não para nos libertar, mas para nos prender ainda mais em bolhas, em padrões de consumo, em lógicas previsíveis. O grande irmão não olha mais por uma teletela na parede. Ele está nos algoritmos que moldam nossa timeline. Está na forma como as redes sociais organizam o que a gente vê, pensa e sente. E o mais assustador, gente, nós mesmos colaboramos com isso. Entregamos nossa identidade de bom grado. Postamos tudo, mostramos tudo, como se a liberdade fosse sinônimo da exposição. Mas será que é? E ao mesmo tempo, Owen também foi um visionário, que ao mostrar que o controle mais eficiente não é aquele que expõe pela força, mas é aquele que se infiltra nos nossos desejos, que transforma até a rebeldia em produto, que vende a revolta em forma de camiseta, que converte a crítica em marketing e que tudo vira parte do sistema. Tudo é absoluto, até os gestos de resistência. É por isso que Winston não sobrevive no final, porque resistir de verdade implica um custo alto demais. Implica não só enfrentar o sistema, mas enfrentar a si mesmo. Abrir mão do conforto, da alienação, da mentira reconfortante, e nem todo mundo está pronto para isso. Mas apesar de tudo isso, apesar da dor, da destruição, da desesperança no final, eu acredito que 1984 é um ato de resistência, porque ele nos força a enxergar, a pensar, a lembrar e principalmente a não aceitar as coisas como são só porque elas sempre foram assim. O livro nos lembra de que há algo em nós que precisa ser preservado. A capacidade de duvidar, de amar, de imaginar. A capacidade de dizer não, mesmo quando tudo pareça perdido. É por isso que 1984 é tão necessário, ainda hoje. Talvez agora mais do que nunca. Ele é uma espécie de antídoto contra a empatia, contra o conformismo. Ele nos mostra o pior cenário possível, não para nos paralisar, mas para nos alertar. Para nos lembrar que a liberdade é frágil, que a verdade precisa ser defendida, que o amor não pode ser domesticado, que a memória é um ato político, e que vive com consciência, e que em si um auto de rebelião. Então, se tem uma coisa que fica comigo depois dessa leitura e que eu queria dividir com vocês, é a certeza de que 1984 não é um livro para ser apenas lido, ele é um livro para ser vivido. Ou melhor, para ser constantemente relido, relembrado, reavaliado. Porque cada vez que a gente volta para ele, percebe um novo detalhe, uma nova camada, uma nova ameaça. E talvez seja justamente essa a função das grandes obras. Não oferecer respostas fáceis, mas abrir feridas. Feridas que doem, que incomodam, mas que impedem a gente de adormecer completamente. Porque enquanto houver incômodo, há pensamento, há dúvida, há resistência. E no fundo, é isso que o partido mais teme. É isso que qualquer sistema autoritário mais teme. Não é a força bruta, é o pensamento livre, é o coração inquieto, é a mente que se recusa a ser moldado. E enquanto a gente continua lendo 1984, falando sobre ele, refletindo, debatendo, discordando, enquanto a gente continua retrazendo esse livro para a vida,
para a realidade, para a nossa experiência de mundo. Então talvez Winston não tenha perdido completamente. Talvez a chama que apagaram nele esteja acesa em nós. E talvez seja esse o nosso dever, manter essa chama viva, mesmo quando tudo ao redor pareça cinza. Mas então, gente, o que vocês acharam do livro? Realmente gostaram do que eu disse sobre ele? Porque eu tô muito feliz com o que eu compartilhei. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam. E, gente, como eu disse no início do vídeo, tem filme, minissérie, mangá, quadrinhos sobre o livro. Então agora eu quero muito assistir e ler sobre ele, para saber as diferenças, para saber como foi colocado. Então, quando eu fazer isso, eu pretendo trazer para aqui pro canal. Mas é claro, só que vocês quiserem, então me deixem nos comentários. Mas então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vai estar na descrição. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!